porque a igreja existe. O que nós devemos ser como igreja? Quem e o que nós somos? E o que devemos fazer como igreja? E a última, como vamos fazer isso? Eu queria que você abrisse comigo em João, capítulo... Eita, agora até eu me perdi. Capítulo 16, ou é 15, deixa eu só achar aqui, irmãos. João capítulo 15, versos 18. João, Evangelho de João, capítulo 15, versos 18. Olha só, João 15, 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Quem é que está falando essas palavras? Quem? Jesus. E vamos lá, agora João 16, 16. Acharam? Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Olha só, Jesus está dizendo assim: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Irmãos, por que a igreja existe? Para que ela seja um pedacinho do céu na terra. Mas pastor, no meio da igreja tem tanta confusão, tem tanta fofoca, tem tanta dissensão, tem tanto disse que me disse, tem tantos olhares tortos, tem tanta falta de amor. Mas nós precisamos entender que no céu Satanás não vai entrar, mas dentro da igreja ele se infiltra. Então, irmãos, nós precisamos entender que a primeira coisa que nós, e eu vou falar nós, não vou falar das quatro paredes, todos nós fomos chamados por Cristo para dar frutos. Só para que você entenda, o Senhor Jesus fala assim: eu escolhi vocês para que vão e deem frutos. Porque Ele falou: todo aquele que dá fruto, esse glorifica o Pai. Mas aquele que não frutifica, o que o Senhor faz? Corta e lança fora. E ainda vai dizer, se você tiver com ela aberta aí, João, eu acho que é isso agora, João 15, o versículo 18. Não. É João 14, mas deixa lá. Eu vou ler ele aqui para que você entenda. Se vocês frutificam, vocês glorificam o meu nome. Então, irmãos, o que nós aprendemos? A igreja foi criada para frutificar. E quando eu falo a igreja, eu falo nós. Só que, irmãos, para que você entenda, para que algo venha frutificar, quem aqui é do interior, do Nordeste, vai entender o que eu estou falando? Você planta, você rega, você limpa, você poda, e você deixa lá abandonado? Todos os dias precisamos ir lá, podar, limpar, e aí regar. E isso não vai dar fruto naquele momento, isso vai dar fruto lá na frente. Só que eu não quero falar sobre isso. Eu quero trazer isso para que nós possamos responder as perguntas que eu fiz. Por que a igreja existe? O que nós devemos ser como igreja? Porque hoje está uma falta de identidade na igreja. E o que devemos fazer como igreja? Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não conseguem responder essa pergunta. Eu estou na igreja para quê? O que eu vou falar? Só vou lá para sentar no banco, ouvir o pastor, ouvir o irmão e pronto? Não. E aí que está, irmãos. E eu queria entrar em algo que sempre nós vamos ter que estar falando. Primeira coisa, por que a igreja existe? Você pode me responder? Para adorar e glorificar a Deus. Então, se eu e você existimos para adorar e glorificar a Deus, a Bíblia diz sim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento do fundo da tua alma.
Então a primeira coisa que a igreja existe é para adorar e glorificar a Deus. Só que nós precisamos entender, irmãos, que nós não vamos chegar e vai ser tudo mil maravilhas, porque o diabo não fica feliz quando a igreja adora. Porque sabe qual é o poder da igreja? Quando a igreja adora. Quando você adora. Você percebeu que quando você está na unção, orando, jejuando, sobe para o monte, alguns irmãos aí vão se identificar aí, que nós estávamos bem, né? Firme, demos uma... Você já percebeu que o inferno todo se levanta contra as nossas vidas? Para tentar nos parar? Você já percebeu que quando você está firme na igreja, fala assim, agora não vou faltar um culto, daqui a pouco vem uma setinha de Satanás, e às vezes dentro da própria igreja, dentro da nossa casa, da nossa família, eu falo certo também. Porque, irmãos, nós precisamos entender que a igreja existe para adorar a Deus. Então não importa se nós estamos sós, se nós estamos num pequeno grupo ou numa multidão, nós existimos sempre para expressar a glória de Deus. Como que a igreja expressa a glória de Deus? Quando a gente adora. E aí, irmãos, algum irmão pode abrir aí comigo Mateus capítulo 4, versículo 10. Observe que, quem puder ler rapidinho para mim, Mateus capítulo 4, versículo 10. Acharam? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. O culto está antes da adoração ou a adoração está antes do culto? Leia aí, irmãos, a Bíblia, não fecha não. O culto está antes da adoração ou a adoração está antes do culto? Está entendendo? Muitas das vezes nós achamos que o fato de estarmos na igreja nós estamos adorando. Mas a adoração vem antes do culto. E é isso que nós confundimos, nós achamos que nós só adoramos quando vemos a igreja. Mas você vai entender nesse texto, ele está falando assim, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Então a nossa adoração, ela não se limita ao culto, ela vem antes do culto. A nossa adoração é na nossa casa, é no nosso local de trabalho, é quando você está fazendo os teus afazeres. A nossa adoração é além do culto. E muitas das vezes nós achamos, eu vou falar algo, que o fator de estar dentro da igreja, eu sou salvo. O fator de estar dentro da igreja, eu sou crente. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa que trabalha, vou falar isso de novo que eu falei esses dias. Uma pessoa que trabalha no McDonald's, ela é dona do McDonald's? Um carro na garagem, ele é a garagem? Então, irmão, se nós estamos na igreja, não quer dizer que nós somos a igreja. O que vai mostrar se nós somos a igreja? As nossas atitudes, os nossos frutos. Quando nós frutificamos, as pessoas ao nosso redor reconhecem que nós somos a igreja. E aí, irmãos, você vai entender que às vezes nós queremos trabalhar tanto para Deus e esquecemos do principal, que é a nossa vida de intimidade com Deus. E a vida de intimidade com Deus deve vir antes do trabalho para Deus. E eu posso falar por mim, irmãos. Às vezes eu estou tão preocupado com a obra que estou esquecendo do principal, que é o meu momento de devocional com Deus da obra. Vocês concordam comigo? Às vezes a gente está tão preocupado com os afazeres da obra que esquecemos do principal. E aí vira uma rotina, não é isso? Vira algo rotineiro, eu venho para a igreja, cultuo e pronto. Mas irmãos, nós temos que lembrar que nós temos que ter o nosso momento com Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Como que está o teu momento com Deus? Quando foi a última vez que você levantou um pouquinho mais cedo para fazer um devocional, para ler uma palavra, para orar a Deus, ou antes de estar cansado, de deitar somente para agradecer, Pai, obrigado pelo dia, você sentou e leu a palavra, você orou e pediu uma direção de Deus, você jejuou? Responda essa pergunta para mim. Pastor, mas eu não tenho tempo. Epa, peraí, nós estamos administrando ruim o nosso tempo. Porque Deus nos dá 24 horas. E Ele não pede as 24. Ele pede que possamos separar um tempo para Ele. E aí que tá, irmãos. Eu vou falar aqui como pastor agora. Nós queremos que a igreja encha. Nós queremos que as pessoas cheguem e sejam tocadas. Nós queremos viver um sobrenatural, mas nós esquecemos que o sobrenatural nós fazemos no individual. Nós esquecemos que para tocar as pessoas nós fazemos no individual.
Eu falo por mim, irmãos. Eu preciso melhorar no meu momento com Deus. A minha mente está chegando no limite. Porque às vezes estou tão preocupado com a obra que estou esquecendo do Deus da obra. E aí eu falo para você: ei, a partir de hoje estamos começando um ano. Comece a separar um tempo para a obra. Sabe, se puder, venha antes para a igreja, porque na igreja talvez você se concentre mais para orar. Chegue antes, mesmo que os irmãos estejam ensaiando, fazer alguma coisa, põe o teu joelhinho ali e ora a Deus. Porque às vezes em casa são tantas distrações. Ou é só eu que tenho distração dentro de casa aqui? Não é isso? Todo mundo. Então, irmãos, não podemos adorar a Deus como se fosse uma obrigação. Eu vou lá porque senão o pastor no outro dia vai me mandar mensagem. Eu vou lá que senão o pastor já vai vir me visitar. Não é assim? Não, irmãos, nós devemos adorar a Deus expressando o amor que Ele tem demonstrado por nós, irmãos. A nossa vinda à casa de Deus, e eu quero começar a ensinar isso, irmãos. Não vem aqui para buscar as bênçãos de Deus, vem aqui para buscar o Deus das bênçãos. Eu sei que talvez em muitos lugares tenha ensinado você ir lá no culto da vitória, no culto da libertação, no culto da prosperidade, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós devemos adorá-lo por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Então a igreja foi feita não é para querer nada, barganhar com Deus. Ela foi salva para adorar a Deus. A noiva tem que adorar o noivo, a noiva tem que se preparar para o noivo. Aí eu vou te fazer uma pergunta, noiva do Senhor Jesus: se Jesus voltasse agora, você estaria como? As tuas lamparinas estariam como? Cheia de azeite, acesa, ou estariam apagadas? Irmãos, nós precisamos despertar. Talvez você está ferido com alguma coisa, machucado com alguma coisa, talvez até dentro da igreja, porque isso acontece. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, igreja é lugar de pessoas que necessitam da graça de Deus. Então não seja mais um para julgar, mas seja um para dar as mãos. Mas pastor, o senhor não sabe como que está na minha casa. Converse com os irmãos, converse com o pastor, vamos orar juntos para achar a solução. Segunda coisa que nós aprendemos, irmãos. Alguém pode abrir comigo Efésios capítulo 4, versículo 12? Efésios 4, 12. Porque a igreja existe, pastor? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que a igreja nos ensina, a igreja tem a obrigação de nos ensinar a edificar e a ensinar os outros. Olha, agora que eu estou olhando aqui, irmãos, nós acabamos de falar de adoração, agora vamos falar de ensino. Olha só como que é linda as coisas de Deus. Está lá em 2 Pedro, se você também quiser ler 3,18. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a igreja, ela está viva. E o que nós devemos fazer na igreja é demonstrar o amor pelo próximo. Porque, irmãos, não tem como eu alcançar as pessoas se eu não demonstrar o amor por elas. Às vezes, sabe como que nós queremos alcançar as pessoas? Sai de perto de mim, não fale comigo. E aí nós esquecemos, irmãos, que Jesus não fazia isso. Chegava uma prostituta perto dele, os discípulos e os fariseus hipócritas falavam assim: ele está se relacionando com uma prostituta, e o que ele fazia? Ei, afaste de mim, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Irmãos, chegavam as crianças, os apóstolos, os discípulos, não pode chegar perto dele e falar assim: deixai vir a mim os pequeninos. Então a igreja, irmãos, não é o lugar que deve afastar, mas é o lugar que deve atrair para que depois possa ensinar. Você já prestou atenção nisso? E aí, amados, nós precisamos entender que Jesus tinha uma tática, e eu quero pedir a tua ajuda aqui como igreja do Senhor, como Cristo vive em nós. Me ajude, irmãos. Jesus, ele sempre via a necessidade das pessoas. O povo estava com fome, ele mandava embora? Não. O povo estava precisando de uma cura, ele mandava embora?
O povo tinha alguma necessidade, vamos supor, a filha de Lázaro tinha falecido, o Senhor mandou ele embora? Não, irmãos, então o que eu aprendo? Nós precisamos trabalhar com as necessidades das pessoas. Aí eu quero pedir a tua ajuda. Tem algum vizinho seu que está precisando de alguma coisa? Será que você não pode ser um canal para que Jesus entre lá na casa dele? Na casa dela? Pastor, mas eu não tenho ajuda. Pede para a igreja, para que a gente possa chegar até eles. Isso é ser igreja. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja ela precisa ministrar sobre a vida das pessoas as necessidades espirituais, mas também as necessidades emocionais. Olha só, irmãos, as irmãs, sábado, se assim Deus permitir, terá um momento com uma psicóloga. Ah, pastor, eu vou chegar lá, a psicóloga vai me curar. Não, mas talvez ela vai compreender algumas coisas que talvez alguns irmãos, e às vezes nem o próprio pastor te compreende. Porque o pastor estudou psicologia, mas não como uma pessoa que estudou 5 anos. E aí? Então, a igreja, ela precisa também ajudar as pessoas nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades relacional. E aí que tá, irmãos, nós criamos uma imagem de igreja, que só pode entrar na igreja quem já tem o padrão da igreja. Quem é crente, quem usa terno, quem usa saia até lá embaixo. Não estou aqui jogando direto para ninguém, pelo amor de Deus, só estou falando. Mas irmãos, a igreja não é feita de pessoas assim. A igreja é feita de todo tipo de pessoas que reconhecem que necessita de Jesus. Vamos lá. Terceira coisa que eu aprendo aqui. Alguém pode abrir comigo Mateus 28, 19, 20? Rapidinho. Mateus 28, 19 e 20. Texto bem conhecido. As palavras de Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... Irmãos, eu não sei vocês, tem momentos que às vezes parece que a gente está sozinho, que ninguém ouve, nem um pai, nem mãe, nem irmão, nem colega, mas Jesus está lá do seu lado te ouvindo. E por isso nós precisamos entender que a nossa missão, que já chegamos até Jesus, é evangelizar, é servir a Deus. Então, amados, nós precisamos entender que a igreja existe para quê, pastor? Para comunicar a palavra de Deus. Mas não é para comunicar uma religiosidade, não é para comunicar usos e costumes, é para comunicar o evangelho, que é para toda a criatura, e quem crer e for batizado será... É isso, irmãos, a igreja não precisa converter ninguém. Eu não estou falando para você sair daqui hoje e querer abrir a cachola das pessoas e colocar o evangelho dentro delas. Só fale de Jesus. O quanto Jesus mudou a tua vida desde que Ele entrou na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque é responsabilidade de cada cristão compartilhar as boas novas aonde vai. Irmão, se eu estou no trabalho há tanto tempo e ainda não falei de Jesus para ninguém, alguma coisa está errada. Eu tenho vergonha do Jesus que eu sirvo. Se eu estou na escola e não falei de Jesus para ninguém, você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Desculpa, está doendo, mas eu preciso falar a verdade para você. Se os teus vizinhos não sabem que você é crente, alguma coisa está errada. Por quê, pastor? Porque um dia, cada um de nós vamos prestar conta com Deus. E naquele grande dia, eu creio que vai passar um slide grandão assim. Imagine passando um filme de tudo que nós fizemos. E aí o Senhor fala assim, ó, mostre-me as tuas mãos. E as suas mãos estão vazias. E aí, irmãos? Irmãos, nós precisamos entender que o evangelismo é mais do que uma responsabilidade. Ele é um privilégio. E eu não preciso ser teólogo para falar de Jesus. Eu não preciso ser pastor para falar de Jesus. Eu não preciso ser missionário para falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus com a minha vida. Quando as pessoas olham para nós, elas conseguem enxergar Jesus. Quando, vou mais além,
Quando elas estão no sufoco, passando por alguma dificuldade, elas recorrem até você. Eu vou lá porque eu sei que Ele vai ter uma oração para mim, Ele vai ter uma palavra para mim, Ele vai ter um abraço de Jesus para mim. Eita Deus, vocês estão aqui comigo? Amém? Vocês estão com uma cara que vocês têm que ver, irmãos. Amados, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês hoje soubessem curar o câncer, o que vocês fariam? Vou perguntar de novo, pode responder. Se você soubesse a cura do câncer hoje, o que vocês fariam? Fala. Colocava em prática? E aí, irmãos, eu vou perguntar de novo. Se vocês soubessem a cura do câncer, o que vocês fariam? Vocês ficariam sentados enquanto pessoas estão morrendo? E aí eu vou mais além. Então vocês têm a vida eterna dentro de vocês, que cura o câncer, mas que além do câncer dá a salvação eterna, que é Jesus. E porque ainda nós estamos sentados, irmãos, e não saímos do nosso banco, da nossa casa, para falar que Jesus salva, liberta, perdoa pecados e leva para o céu. Porque a igreja existe para curar as pessoas, para levar as pessoas até Jesus. Irmãos, o crescimento não é opcional. O crescimento é uma ordem de Jesus. Ele está falando, ide. Não está falando se der. Para alguém ir, ela já tem que estar preparada. Irmãos, eu vou falar algo que Deus tem batido bastante de mim para me ensinar. Não devemos buscar o crescimento da nossa igreja, da Cristo vive em nós, para o nosso benefício próprio. Para falar que a igreja está grande, que explodiu, mas sim porque Deus quer que todos sejam salvos. Eu vou repetir. Nós não devemos buscar o crescimento deste ministério para que ela seja melhor que o da vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Nós devemos buscar o crescimento para que todos que estão lá fora sejam salvos. Você já imaginou o quanto você pode ir? O quanto Deus quer te usar? Mais um, irmãos. Abra comigo Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois famílias de Deus. Vamos falar da comunhão ali, irmãos. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. É fácil ter comunhão dentro da igreja? É fácil ter unidade dentro da igreja? Porque são várias pessoas pensando de formas diferentes, vários temperamentos. Nós sabemos, às vezes, as palavras têm duplo sentido, os gestos têm duplo sentido. Ou às vezes a falta de palavra deixa as pessoas em dúvida. A falta de afirmação. E aí, irmãos, aqui vai dizer que agora nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos. Quer dizer que agora nós fazemos parte da família de Deus. E se eu faço parte da família de Deus, eu preciso entender que a minha função é melhorar como irmão em Cristo Jesus. Está ali, ó. Eu preciso ter comunhão, mas também caminhar com meu irmão, com a minha irmã. Irmãos, uma igreja que não tem propósito é uma igreja sem vida. Uma vida que não tem propósito é como se estivesse vegetando nesse mundo. Então nós precisamos entender que a igreja tem que ter propósitos. No mínimo 5 tem que ter. Por quê, pastor? Porque como cristãos, irmãos, nós não somos chamados somente para crer em Deus. Nós somos chamados para pertencer à família de Deus. Deus criou o homem para ficar sozinho neste mundo? Deus criou o homem para ficar isolado? Senão ele teria falado para Adão assim, ó, fica aí sozinho que está tudo bem.
A Bíblia vai dizer que não foi Adão, mas a Bíblia vai dizer que Deus viu que o homem estava sós e fez uma auxiliadora. E aí eu vou abrir um parênteses e falar irmãos, graças a Deus, homens, que Deus fez a mulher. Graças a Deus que Deus criou a mulher. Porque eu vou falar para vocês, nós somos ruins. Não é à toa que Deus viu que o negócio estava estreito no jardim, eu creio, irmãos. Vixe, esse aí não vai conseguir. Ele falou, vou fazer uma auxiliadora. Porque nós somos limitados, irmãos. Mas outro dia eu falo sobre isso, né, num encontro de casais. Então, irmãos, somos feitos para pertencer à família de Cristo e sermos membros. Gustavo que está aqui, todos que estão aqui, nós não viemos à igreja só para participar de um culto. A gente precisa pertencer à família de Deus. Pastor, mas às vezes pertencer a essa família é tanta luta, é tanto disso que me disse, irmãos. Temos cansado de falar qual a família que é perfeita, que não tem problemas, brigas. Não tem uma. Então, amados, nós precisamos entender, sabe, que o batismo, ele não é só o símbolo da salvação, mas o batismo ele é um símbolo da comunhão. Quando você batiza, você está dizendo para Deus e para as pessoas que agora você faz parte da mesma família. Eu fiz o mesmo ato que a irmã. Eu fiz o mesmo ato que você, meu irmão. Agora eu sou da mesma família que você. Sabe? Então, irmãos, quando um novo convertido é batizado, o que a gente tem que fazer? Dar boas-vindas. E aí que está o problema, irmãos. A gente precisa entender que quando tem batismo, essas pessoas que estão chegando, precisa da gente abraçar elas. Precisa sentir a comunhão. E aí a luta maior dentro de uma igreja, e se eu falar aqui, perguntar para outros pastores, eles vão falar a mesma coisa, é isso, manter a comunhão. Porque às vezes a gente quer até vir para a igreja, mas eu não quero manter comunhão com as pessoas. Chega até aqui, daqui para lá você não passa. Eu fico tentando, será que a gente vai entrar no céu com essa mentalidade, irmãos? Será que quando a gente chegar na porta, aí Jesus fala assim, você entra só até aqui. Irmãos, presta atenção comigo. Vocês acham que Jesus vai falar assim, no céu, vocês entram só até aqui? Ou é, ou não é. Às vezes a gente quer entregar só uma parte das nossas vidas para Jesus, irmãos. Às vezes a gente quer vir para a igreja, mas eu quero me relacionar só com aqueles. Eu não estou falando de afinidade. Eu estou falando de se relacionar com todos. Afinidade é uma coisa, relacionamento é totalmente outro. Não estou falando que você tem que bajular ninguém. Estou falando de comunhão. Estou quase terminando. Então, amados, o que eu aprendo aqui? Nós precisamos entender que não somos mais estrangeiros. Apesar que muitas das vezes nos sentimos estrangeiros. Somos isolados, ou nos isolamos, ou isolamos. 3 coisas nós fazemos. Porque a igreja existe, pastor, para que haja comunhão. E a última coisa. Efésios ainda, capítulo 4, versos 12 e 13. Está aprendendo aqui esta noite, hein? Amém? 12 e 13. Eu vou ler só o 13 que a gente já leu, o 12. Até que todos cheguemos ao quê? Unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Rapidinho, irmão José Carlos, fala como que está. Até que todos chegamos ao quê? Como está na sua versão? Na sua versão, esse versículo está como? Isso. Olha só, para que todos cheguemos a ser um. Irmãos, para que nós possamos amadurecer, nós precisamos entender que primeiro eu preciso ser um com Cristo e com a igreja. Não tem como uma pessoa amadurecer
se ela não tem comunhão com a igreja de Cristo e com Cristo. Pode prestar atenção, irmãos. Pessoas isoladas, elas não crescem. Elas param num tempo. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui agora, e aí por último, é a respeito do que eu falei. Nós precisamos, irmãos, discipular. Nós precisamos ser discipulados. E aí que está a maior dificuldade, irmãos. E agora não é desabafo, mas é um sentimento que, conversando com outros pastores, nós queremos frequentar a igreja, mas não queremos ser pastoreados. Eu quero a oração do pastor. Eu quero a visita do pastor. Mas eu não quero ser pastoreado. Ele pode fazer tudo, mas não venha me repreender. Não venha querer corrigir os meus caminhos. E eu não estou falando só de mim, é conversando com outros pastores. E aí eu te pergunto, como que você vai discipular uma pessoa que não quer te seguir? Que não respeita a tua autoridade? Né? Você sabe por que os discípulos foram discipulados por Jesus? Que Jesus era visto como um mestre. Não estou falando aqui que você tem que me colocar como um mestre. Mas você precisa aceitar a autoridade que há sobre a vida dos pastores. Por quê, pastor? Porque o exemplo, irmãos, é bem claro de Paulo com Timóteo. Sabe por que Timóteo cresceu rápido? Porque ele se colocou à disposição para crescer. Irmãos, eu sempre aprendi isso e vou continuar falando isso. Quem senta para aprender, hoje, amanhã terá autoridade para ensinar. Quem aceita ser ensinado, amanhã ensina. Aí eu vou mais além. Se você não tem a humildade de reconhecer que precisa ser ensinado, você não vai ter autoridade para ensinar ninguém. Porque Deus trabalha na humildade. Irmãos, a Bíblia vai dizer que lá em Atos 2, você não precisa abrir, já conhecemos bastante esse texto. A Bíblia vai dizer que eles ensinavam uns aos outros, eles tinham comunhão, eles adoravam, eles ministravam, eles evangelizavam. Olha lá para aqueles 5 propósitos da igreja que você congrega: comunhão, evangelização, ensino, social e adoração. Qual desse nós estamos falhando? E vocês perceberam, irmãos, que é um círculo. Não tem nenhuma que é prioridade, que é a primeira. Vocês perceberam ali, né, que está em volta de uma cruz de Jesus. Então isso é feito assim, ó, para que não pare. Às vezes tem pessoas que congregam aqui e ainda não sabem para que servem esses propósitos, irmãos. Elas estão vivas e não entendem esses propósitos. E por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda estão perdidas. Estão como o irmão do filho pródigo. Está dentro da casa do pai, mas não sente que o pai é pai. Está dentro da casa do pai, mas não consegue usufruir da riqueza do pai. Está dentro da casa do pai, mas não percebe a autoridade que o pai te deu. O irmão foi, ele brigou, ele sentiu inveja. Quando o irmão voltou, ele não quis aceitar o irmão. Porque esse irmão estava dentro da casa do pai, mas estava não vivendo como filho, estava vivendo como servo. E o filho que saiu achou que voltaria como servo e foi recebido como filho. Então, amados, nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. E aí eu vou fazer as perguntas de novo para finalizar. Por que a igreja existe? O que nós devemos ser como igreja? Quem e o que somos? Será que lá fora, quando eu saio dali, as pessoas quando me veem, elas veem assim: nossa, ali vai a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Ou será que, é forte que eu vou te falar, ou será que elas olham para nós e falam: ixi, isso daí está mais para uma... não é noiva. Não é noiva. Irmãos, eu ouvi algo essa semana, acho que eu compartilhei com os jovens. Jesus não vai buscar uma criança, uma menina. A Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a noiva. Eu
Vou repetir, Jesus não vai buscar uma criança, uma menina. Jesus vai vir buscar uma noiva, adornada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Irmãos, se nós ainda estamos vivendo como meninas do Senhor, precisamos despertar, porque Jesus pode voltar, a qualquer hora. Aí eu vou te perguntar, se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? Porque a Bíblia vai dizer, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se coloque de pé, por favor. Se você deixar, eu quero te ajudar a ser a igreja do Senhor. Mas para isso eu preciso que você queira que eu te discipule, que os líderes possam discipular você. E aí Deus vai te preparar para que você prepare outras pessoas. Que você possa... Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Eu queria pedir para você, se você conseguir, abrace você mesmo. Sabe assim, só abraça. Sabe o que é esse abraço? É o noivo da igreja, por meio do Espírito Santo. Talvez quando não tiver ninguém do seu lado, você estiver sozinho, sozinha, lembre-se que você tem um noivo que enviou o Espírito Santo para que você possa ser capacitado, capacitada para ser a igreja do Senhor nessa terra. Já imaginou de milhões de igrejas que tem, Deus te mandou para cá? Já imaginou que você poderia estar em qualquer lugar neste momento? Como talvez alguns irmãos agora estão assistindo, talvez dormindo, e você está aqui ouvindo essa palavra porque Deus quer usar você. Deus quer usar você. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ser a resposta dessas perguntas, Senhor, porque nós somos a igreja do Senhor, porque nós existimos para a Tua glória, para adorar o Senhor. Que nós possamos, Pai amado, ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Possamos dar muitos e muitos frutos para a Tua glória. Que possamos, Pai amado, ser tão frutíferos. Há tempo do Senhor nos podar e dar mais fruto, nos podar e dar mais fruto para a Tua glória. E nós possamos glorificar o Teu nome, Senhor. E vidas sejam alcançadas, transformadas, restauradas por meio das nossas vidas. Pai, nos ajude a ser realmente a Tua igreja, a Tua noiva, e não uma menina. Que possamos nos preparar como adultas, como igreja preparada do Senhor. Pai amado, toque aos nossos corações, Senhor. Tire de nós aquilo que tem atrapalhado. Talvez pensamos em vir aqui até pensando em desistir, Senhor, de ser a Tua noiva. Mas essa palavra nos desperta que tem um chamado dentro de nós. Tem um azeite, tem uma lamparina, Senhor, que talvez está um pouquinho vazia, mas que o Senhor nos encha com o Teu azeite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra esta noite, em nome de Jesus.